Nós paramos no 10º concílio. Então, relembrando, na história da igreja houve 21 concílios ecumênicos. O que é um concílio ecumênico? Ecumênico aí não quer dizer união dos cristãos, não. Quando a igreja fala em concílio ecumênico, ela fala em concílio universal, porque a palavra ecumênico, do grego, quer dizer universal. Ou seja, quando o Papa convoca todos os bispos do mundo para vir uma reunião com ele. Então, chama-se concílio ecumênico. Então, o 10º concílio ecumênico, o 10º concílio foi o concílio do Latrão, em 1139. Quero lembrar o seguinte, retomando a nossa conversa, que em 1054, para a gente lembrar bem, houve a triste separação da igreja ortodoxa da igreja católica. 1054. Porque o patriarca ortodoxo Miguel Cerulário excomungou o Papa, os legados pontifícios que estavam lá em Constantinopla também excomungaram o Miguel Cerulário e infelizmente rompeu-se a igreja do Ocidente, a igreja latina com a igreja oriental, lamentavelmente até hoje. E o primeiro ecumenismo que os papas buscam é juntar de novo a igreja católica com a igreja ortodoxa. Por quê? Porque os ortodoxos, eles mantiveram a sucessão apostólica. Então, eles têm como válidos todos os sacramentos. Embora nós católicos não possamos participar dos sacramentos deles, da missa deles, etc., mas é válido, é sacramento. Cristo, aquela hóstia deles consagrada, é corpo e sangue de Cristo como para nós. Ok? Então, a igreja quer essa unidade o mais depressa possível. João Paulo II dizia assim, a igreja precisa voltar a respirar com os dois pulmões. O pulmão do Ocidente e o pulmão do Oriente. E está perto disso. Está perto, eu acho que falta pouco para nós celebrarmos a Páscoa no mesmo dia. E só falta eles aceitarem a jurisdição do Papa. Aí nós vamos ter uma unidade belíssima. Além dos outros que já estão voltando. Mas o ecumênico aí, quer dizer esse universal. Quando houve essa separação em 1054, o que aconteceu? Os concílios eram todos feitos no Oriente. A partir da separação, então, os concílios passaram a ser feitos no Ocidente. Então, em Roma, Latrão, nós sabemos, é um bairro de Roma. É o bairro de Roma onde o imperador Constantino, no século IV, construiu a primeira basílica da cristandade, a Basílica de São João do Latrão, que é chamada a mãe de todas as igrejas, porque a mais antiga é a Catedral do Papa, inclusive. A Catedral do Papa não é a Basílica de São Pedro, é a Basílica de São João do Latrão, porque foi a primeira igreja da cristandade. Então, ali tinha também um palácio que o imperador construiu e deu para o Papa, de presente, o Papa Damaso, na época. Então, ali aconteciam os concílios a partir do ano 1000. Então, esse concílio do ano 1139, o segundo de Latrão, a gente já viu o primeiro, que foi um pouco mais cedo, 1123. O segundo do Latrão, ele foi convocado pelo Papa Inocêncio II, tem aí as datas dele, para reafirmar o quê? A unidade e a disciplina da igreja depois do cisma, da separação do antipapa Anacleto II. Houve um antipapa Anacleto II que provocou a separação da igreja. Esse concílio foi para, de novo, fazer a unidade, e fez. E este conseguiu prevalecer em Roma, o que levou Inocêncio II a deixar a cidade. Anacleto II, antipapa, conseguiu se impor em Roma, o Papa precisou deixar a cidade. São Bernardo, doutor da igreja, tendo reconhecido Inocêncio II como o Papa, apoiou Inocêncio II, e moveu reis, moveu nobres e todo o povo a apoiarem o Papa, e o Papa conseguiu voltar para Roma e assumir. Houve muitas vezes esse tipo de coisa na história da igreja. Já tinha um Papa, um grupo dissidente, às vezes de cardeais, ou mesmo do imperador, elegia um outro Papa, e ficava esse conflito. E muitas vezes o Papa tinha até que fugir de Roma, porque estavam até muitas vezes com a vida ameaçada. Foi esse caso aqui, por exemplo, de Inocêncio II. Então, ele conseguiu voltar para Roma em 1133, e finalmente Anacleto II faleceu em 1138. Foi então que Inocêncio II, para consolidar a unidade da igreja, então ele reuniu mais de 500 bispos, abades, no concílio do Latrão II, e o concílio, além de fazer essa unidade, ele condenou a simonia, que era o comércio
de funções sagradas, não é? O nicolaísmo é o concubinato que havia também por parte de algumas pessoas do clero, né? E aos clérigos vetou o exercício da medicina e da advocacia, né? Hoje o Código de Direito Canônico da Igreja proíbe o clero de exercer um cargo público, né? Apenas em alguns casos especiais o bispo pode autorizar. Então, o padre que é deputado, o padre que é senador, é exceção, porque o Código, na legislação ordinária, proíbe. Só que deixa aberta a seguinte possibilidade: o bispo, em casos especiais, ele pode autorizar, né? Mas, na época, também o concílio proibiu que os padres se dedicassem à medicina, à advocacia. Por quê? Porque precisavam dos padres como padres, e não como médico, nem como advogado, ok? Muito bem, e os decretos do concílio foram todos confirmados por Inocêncio II. Isso é uma coisa fundamental para que um concílio tenha validade. Para que um concílio tenha validade, quando termina o concílio, saem as atas do concílio, o Papa tem que aprovar todos os documentos, senão o concílio não vale. Então, se você pegar, por exemplo, o Concílio Vaticano II, que teve 16 documentos, as constituições, os decretos, né? As declarações, 16, o Papa Paulo VI aprovou um por um. E é bonito como é que o Papa Paulo VI aprovou. Ele sempre aprovou dizendo assim: nós, pela nossa autoridade apostólica, no Espírito Santo, ele coloca essa expressão. Acho bonito isso. No Espírito Santo, aprovo esse documento. Aí o concílio, então, porque houve concílios que não foram válidos. A igreja, por quê? Porque o Papa não reconheceu. Ok? E o professor, só uma pergunta aqui para dar continuidade sobre o concílio. O pessoal perguntando aqui, é uma pergunta simples, mas o que é então um cisma? Porque você citou o cisma da Igreja Ortodoxa. O cisma é uma separação. Na história da Igreja houve vários cismas e muitas heresias. Normalmente um cisma acontece por causa de uma heresia, não é? Sempre que a Igreja, num concílio, condenava uma heresia, o que acontecia? Aqueles que não concordavam se separavam da Igreja. Até no Concílio Vaticano I, houve um cisma. Por exemplo, no Concílio Vaticano I, em 1870, o Concílio Vaticano I, junto com o Papa Pio IX, proclamaram um dogma de fé. E o dogma de fé era este, a infalibilidade do Papa quando proclama um dogma. O que aconteceu? Alguns cardeais, bispos que não concordavam com isso, separaram da Igreja. São chamados veterocatólicos, os católicos velhos, não é? Separaram da igreja, fundaram uma outra igreja. Então, o cisma é isso, é uma separação, ok? Infelizmente, isso houve desde o começo da igreja, desde que a igreja começou a condenar o arianismo, depois o monotelitismo, o monofisismo, não é? Aqueles que não concordavam com a condenação acabavam se separando da igreja. Então, muitas vezes por causa de um cisma. Outras vezes, como foi o cisma do antipapa Anacleto II, aí era por razões políticas. Não é? Porque muitas vezes as pessoas queriam fazer o Papa, as famílias importantes da Europa, né? Os Savelli, os Colonna, os Médici da Itália, também os Borgia da Espanha, queriam fazer o Papa, porque o Papa era a grande autoridade da Idade Média. O Papa coroava o rei, coroava o imperador. Então, as famílias, o próprio imperador queria fazer pressão para eleger o Papa dele. Então, o que acontecia? Muitas vezes os cardeais elegiam um Papa, como foi o caso que eu mostrei aqui nesse 10º concílio, o Concílio do Latrão, né? Elegeram um Papa, o imperador ou as famílias nobres impunham um outro Papa. Aí provocavam um cisma, mas aí era um cisma de razões mais políticas do que de razões religiosas né? Razões religiosas. Vamos ver mais um concílio, o 11º concílio, que foi um outro concílio em Latrão. Vejam que logo em seguida, 1179, né? Esse concílio ele foi convocado 16 anos depois, né? Ou melhor, foi colocado alguns anos depois do anterior, que foi 1139. Então, agora temos 1179, uma diferença aí de 40 anos apenas. Ok? Bom, o Papa era Alexandre III,
nessa época. Ele teve um pontificado longo, de 1159 a 1181, mas durante o seu pontificado houve 4 antipapas. Vejam, que turbulência. Por que esses antipapas? Não é? Porque o imperador romano, Frederico I, chamado Barba Roxa, né, queria fazer o papa dele. Então, impunha papas que não eram o papa eleito pelos cardeais. Ok? Então, esses antipapas foram Vítor IV, Pascoal III, Calixto III e Inocêncio III, né, que causavam essa confusão. Então, durante esse pontificado, agravou-se o movimento também dos cátaros e albigenses, que eram aqueles hereges que provocaram a questão da Inquisição. A Inquisição nasceu por causa desses hereges cátaros, albigenses, que eram gnósticos, né? Aí é uma história longa, o gnosticismo, que entrou na igreja e que perturbou tremendamente a vida da igreja e a vida da sociedade. Então, esse concílio condenou a heresia dos cátaros, né, na Itália, no sul da França, e Alexandre III reuniu, então, esse concílio ecumênico na Basílica do Latrão, aí, em março de 1179. As medidas que foram promulgadas nesse concílio foram as seguintes: a regulamentação das eleições papais, porque a eleição do Papa era um tumulto, era uma disputa terrível das famílias nobres importantes, dos reis, dos imperadores. Então, houve uma regulamentação e aí passou a ser exigido 2/3 dos votos dos cardeais para a eleição do Papa. Isso vale até hoje. Então, começou lá no Concílio do Latrão de 1179. Houve a rejeição do acúmulo de benefícios ou funções dentro da igreja por parte de uma só pessoa. Aí entrava muito da questão que nós já falamos aqui, né, da simonia. Recomendação da disciplina, da regra aos monges e aos cavaleiros regulares. Havia na Idade Média os cavaleiros religiosos. O cavaleiro na Idade Média era assim como se fosse um monge armado. Ele era um cavaleiro armado, que ele tinha que finalidade? Defender os cristãos, que muitas vezes iam à Terra Santa em peregrinação. E é muito interessante esses cavaleiros. Eles faziam um voto de pobreza, obediência e castidade. Era algo nobre naquele tempo, os cavaleiros, né? Houve várias organizações de cavaleiros, como os templários, né? Que ficou famosíssima na história da igreja, que depois foi dissolvida pelo rei francês Filipe IV o Belo, mas que deixou um rastro muito forte na história da igreja. Então, a regra desses cavaleiros católicos, né, também foi regulamentada nesse concílio. A promoção e a organização do ensino, né, que ficava na mão da igreja, em favor dos estudantes que não pudessem pagar os seus estudos. Depois também a condenação das heresias da época, já falamos aqui, o catarismo, né, da pobreza mal entendida, e o Papa Alexandre III confirmou as decisões desse concílio. Ok? Então aí foi o 11º concílio da igreja. O 12º foi outro concílio do Latrão, no mesmo lugar, nessa Basílica de Roma, né, no bairro do Latrão. Bom, aí esse concílio foi um dos concílios mais importantes da Idade Média, de 1215. O Papa era um Papa de muita força, de muito poder, o famoso Inocêncio III. Ele tinha sido estudante na Sorbonne, formado em Direito, na Universidade de Sorbonne, um homem assim, catolicíssimo, de um amor muito grande à igreja, e que quis colocar realmente ordem na casa, né? Quis impedir essa ação dos imperadores sobre a igreja, das famílias nobres sobre a igreja, quis acabar com a questão do nicolaísmo, com a questão né, da compra de cargos sagrados. E então o pontificado dele foi de 1198 a 1216 e representa o apogeu do prestígio papal. Realmente foi a era em que o Papa teve mais prestígio. Agora é interessante dizer que esse foi o Papa que autorizou São Francisco a começar a sua congregação. E é muito interessante o que aconteceu. O Papa teve um sonho, que a Basílica do Latrão estava caindo.
E ele viu um mongezinho segurando a basílica para não cair. No dia seguinte, chega lá São Francisco, com seus 12, né, mongezinhos, mal vestidos, com um burel, né, desbotado, pedindo ao Papa autorização para começar a congregação. E o Papa, que era o Papa de maior apogeu temporal, e o Papa disse: meu filho, foi você que eu vi no sonho ontem. É um sinal de Deus. Aprovo a tua obra. Aprovou a obra de São Francisco e disse para São Francisco: quando você crescer, quando a sua obra crescer, volte aqui, que eu tenho muito trabalho para dar para você. Está aí. Hoje nós temos aí a enorme congregação dos franciscanos. Né? Interessante ver que como Deus agia na vida desses papas. Né? Então, em 1903 reuniu o Concílio Ecumênico, em 1215, com 412 bispos, 800 abades e superiores de ordem religiosas, embaixadores de reis e de nobres. Realmente, Inocêncio III tinha muita força. O concílio decretou a condenação dos albigenses e valdenses, que eram hereges cátaros, ok? Assim como a dos erros de Joaquim de Fiore, que era um franciscano que andou se desviando na doutrina, né? Que esperava o fim do mundo para breve, apoiando-se em falsa exegese bíblica. O Joaquim de Fiore fazia um cálculo em cima da Bíblia, dizendo quando é que o mundo ia acabar. Né? Ele foi condenado pelo concílio por causa disso, porque a igreja proíbe que alguém diga assim: ó, o mundo vai acabar tal dia, fazendo cálculo em cima da Bíblia. Isso é proibido, sempre foi proibido. Jesus disse que nem ele sabia a data do fim do mundo. Como é que agora um monge vai saber? Não vai saber, ok? Professou a existência dos demônios como sendo anjos bons que abusaram do seu livre-arbítrio pecando. Então o concílio do Latrão, né, definiu a questão dos demônios. Eram anjos bons, porque Deus não pode fazer nada mal, mas que por própria culpa se tornaram maus. Houve a realização de mais de uma cruzada para libertar a Terra Santa. Então, as cruzadas, a gente sabe que começaram lá no ano de 1092, né, com o Papa Urbano IV. E houve 8 cruzadas. Uma dessas cruzadas, a 4ª cruzada, foi aprovada nesse concílio do Latrão. Ok? Para quê? Para libertar a Terra Santa, que estava sendo destruída, os lugares sagrados do cristianismo estavam sendo destruídos pelos muçulmanos. Houve também a profissão de fé na Eucaristia, porque havia heresias em relação à Eucaristia. Por exemplo, houve um professor famoso, sacerdote da Universidade de Sorbonne, né, Berengário de Tours, que começou a dizer que Cristo não estava presente realmente na Eucaristia. Então, o concílio condenou esta heresia sobre a Eucaristia, e foi o concílio que colocou o termo transubstanciação, para explicar o que acontece no momento da consagração. Há uma transubstanciação, ou seja, a substância, a essência, a natureza do pão e do vinho se transformam na substância, na natureza, na essência do corpo e do sangue de Cristo. Ok? Depois, a obrigação da confissão e da comunhão anuais, pelo menos uma vez por ano. Isso vale até hoje. Até hoje está no Código de Direito Canônico da Igreja. Todo católico é obrigado, no mínimo, a se confessar uma vez por ano, no mínimo, e comungar, no mínimo, uma vez por ano. E isto no período pascal, no período que vai, né, da Páscoa até Pentecostes. Ok? Bom, depois o concílio legislou ainda sobre vários pontos da disciplina da liturgia na igreja. Ok? E foi aprovado pelo Papa Inocêncio III, e é o mais importante dos concílios antes do grande concílio de Trento, né, que depois aconteceu lá em 1545. E aí, Ricardo, tem alguma coisa aí pendente? O pessoal está querendo saber, professor, sobre os concílios. Pelo Twitter, muitas perguntas. Olha, vou te falar uma perguntinha aqui, ó, pelo Twitter que chegou. Falando sobre o Concílio Vaticano II, mas fala sobre o Concílio também, né? O Concílio Vaticano II, para o senhor, foi uma ruptura ou uma continuidade? Falando do Concílio Vaticano, eu falo dos concílios. Os concílios são uma ruptura ou uma continuidade?
sempre uma continuidade. E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso são os papas. O Papa Bento XVI tem dito já várias vezes que o Concílio Vaticano II não fez uma ruptura com a tradição da igreja. Não. Fez um adornamento que queria o Papa João XXIII. Ou seja, preparou a igreja para os novos tempos. E o Papa João Paulo II dizia uma coisa muito bonita, que o Concílio Vaticano II foi a primavera da igreja. A primavera é a época das flores. E aí o Papa dizia, depois vem o verão. Ou seja, o verão é a época dos frutos. E hoje nós estamos colhendo os frutos do Concílio Vaticano II. Sem dúvida, né? Quantos e quantos movimentos, quantas e tantas comunidades de vida que o Papa João Paulo II disse lá no Pentecostes de 1998, que são a resposta do Espírito Santo para a igreja nesse tempo difícil que a igreja vive nesse século, o Papa disse. As novas comunidades, os novos... É por isso, inclusive, eu tenho trazido aqui, na Escola da Fé, você tem visto, né? Eu tenho trazido aqui coordenadores, fundadores de comunidades. Porque é algo novo que surge na igreja, surgiu há mais ou menos uns 30 anos, e que, sem dúvida, é fruto do Concílio Vaticano II. Não há. Então, não houve ruptura. Houve uma continuidade. E é preciso dizer que o Catecismo da Igreja Católica fala, lá no parágrafo 890, 891, que a infalibilidade da igreja se manifesta de duas maneiras. Primeiro, no Papa. Quando o Papa sozinho proclama uma verdade de fé, ele não erra. E segundo, diz o concílio, diz o catecismo, quando o Papa está reunido com um concílio, não erra. Então, como é que a gente vai poder dizer que um concílio foi ruptura, foi um erro, teve coisas erradas? De jeito nenhum. Se alguém quiser condenar o Concílio Vaticano II, vai ter que condenar todos os outros 20 concílios anteriores, porque tem o mesmo fundamento teológico, a mesma base teológica, não tem nada de diferente. Na verdade, foi uma maravilha. Inclusive, o ano que vem, completa 50 anos em que o Concílio Vaticano II começou. Os bispos já disseram, eu estive inclusive essa semana mesmo com o cardeal Dom Damasceno aqui em Aparecida, Dom Damasceno estava me dizendo que os bispos já prepararam um programa para comemorar os 50 anos do Concílio Vaticano II, estudar os documentos, redescobrir, porque, como dizia o Papa Bento XVI, nós estamos em dívida com o Concílio Vaticano II. Nós ainda não dominamos todos os documentos do Concílio Vaticano II. Não colocamos em prática, né, o Concílio Vaticano II plenamente. Ok, vamos para, então, o 13º concílio. A gente vai caminhando devagar com os concílios, não tem pressa, porque isso aqui é complicado, a história da igreja é algo complicado. Não tem uma história no mundo tão complicada, tão difícil como a história da igreja. E é fácil você entender por quê. Porque não existe nenhuma instituição humana que tenha 2000 anos. Não tem nenhuma instituição humana que tenha tido 266 chefes. Então, é lógico que a história da igreja é uma coisa complicada, tá certo? Então, a gente vai caminhando devagarzinho, colocando aí alguns elementos, né, para que você vá tendo aí algumas informações, né? Não pense que eu tenho aqui a pretensão de esgotar esse estudo, não, é apenas aqui a intenção de colocar algumas informações. Bom, o 13º concílio foi em Lyon, na França. Por que um concílio agora vai para a França? Eram todos no Latrão, na Itália, agora vai para a França. Sabe por quê? Porque muitas vezes Roma estava tumultuada. Porque o imperador, que era alemão nessa época, né, o Frederico I, o Frederico II, tinham as suas ingerências sobre o Papa, as famílias nobres, e muitas vezes havia conflitos entre as famílias nobres em Roma, disputando poderes. Então, o Papa muitas vezes tinha que se retirar de Roma, ele tinha que se refugiar em outra cidade, porque corria até risco de vida, de morte. Então, numa dessas ocasiões, né, esse concílio teve que ser realizado na França por isso. Então, ao grande Papa Inocêncio III sucederam-se Honório III, Gregório IX, Celestino IV e Inocêncio IV. Foi um período glorioso para o papado.
mas de lutas entre o sacerdócio e o império. Que luta é essa entre sacerdócio e império? Entre o Papa e o imperador. O imperador era cristão, mas o imperador queria estar acima do Papa, né? Mas ele era nomeado, ele era coroado pelo Papa. Como é que ele queria estar acima do Papa? Então, havia essas ingerências. Então, foi muito conflitante essa disputa do Papa com o imperador. Na Alemanha, o imperador Frederico II, que foi afilhado do Papa Inocêncio III, quis impor a investidura leiga. Interessante. O Frederico II, quando ele era menino, 5 anos, o pai morreu. O Frederico I morreu e ele tinha que assumir o reinado, mas ele tinha 5 anos de idade. O que a mãe fez? A mãe pediu que o Papa Inocêncio III fosse o tutor dele. Por isso que aqui diz que ele foi padrinho. Inocêncio III foi padrinho do Frederico II. Ele foi educado por Inocêncio III. E se tornou depois, que chegou aos 20 anos de idade, assumiu como imperador de toda a Europa, praticamente a parte mais importante da Europa. Mas aí começou a querer fazer a chamada investidura leiga. O que é investidura leiga? Queria ele nomear bispos, ele escolher o Papa. É claro que aí vai acontecer o choque com o Papa, ok? Então, Inocêncio IV, sentindo-se inseguro em Roma, transferiu sua residência para Lyon, na França, onde poderia contar com a tutela do rei São Luís IX, aquele rei francês que eu disse que foi canonizado. Então, o Papa foi se abrigar lá junto ao rei São Luís IX da França, porque não tinha clima para ele em Roma. Lá o Papa quis reunir os bispos da igreja toda, a igreja universal, para considerar o procedimento do imperador, também as invasões dos árabes e dos mongóis no Oriente, e a reunião dos cristãos gregos com os latinos, ou seja, a união da igreja latina com a igreja ortodoxa. Então, esses assuntos foram tratados. A questão do imperador, a questão da união da igreja latina com a igreja grega e também a questão da invasão dos árabes que já estava havendo no Oriente. Bom, o concílio durou nestes meses de 1245, limitando-se quase unicamente a ouvir o depoimento de Tadeu de Suécia, que foi delegado do imperador, após o que o monarca foi excomungado. Então, Frederico II mandou o seu delegado ao concílio, esse Tadeu de Suécia, mas não conseguiu convencer ninguém e ele acabou sendo excomungado. Aí a gente tem esse 13º concílio. Ok? Alguma coisa? Se tiver alguma coisa, Ricardo, você me interrompe, senão eu vou continuando aqui a conversa. Estou juntando as perguntas porque todos falam de maneira geral sobre os concílios. Então, você vai falando direitinho, vai adiantando, no final a gente vai fazendo as perguntas. Perfeito. Esses concílios anteriores realmente são fatos assim, bem desconhecidos do povo. Então, a intenção nossa de trazer isso aqui, com esse monte de nome de rei, de papa, de data, é para você saber o seguinte: a igreja tem uma história, entende? E a história da nossa mãe. Então, a gente precisa conhecer um pouco dessa história da nossa mãe, porque quem não conhece a história passada não entende o presente, não compreende o presente e muitas vezes não consegue projetar o futuro. Então, a história é essa ciência que ajuda a gente olhar para trás, ver os erros, ver os acertos do passado, para que no presente e no futuro a gente possa atuar de maneira melhor. Né? Os papas hoje agem completamente diferente dos papas anteriores. Primeiro, porque os tempos mudaram, né? Segundo, porque os papas aprenderam muito olhando a história passada da igreja.